Primeiramente, pedir que o Senhor esteja conosco, que Ele nos abençoe neste dia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento só tenho a agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, na Tua presença, reunidos, Senhor, em Teu nome, para podermos aprender mais de Ti, Deus. Queremos aqui, Pai, declarar que somos dependentes de Ti, ó Deus. Sem Ti não somos nada, sem Ti nada podemos, nada sabemos, ó Deus. Queremos aqui engrandecer, Pai, e honrar o Teu nome, Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor, Pai de amor misericordioso, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, esteja entre nós neste momento. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo para que possamos aqui aprender, Pai, compreender aquilo que vamos ler, aquilo que vamos falar aqui, Senhor amado, e assim possamos crescer em conhecimento e estar mais perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, declaramos que só o Senhor é Deus, declaramos que o Senhor, o Deus dos exércitos, é aquele que vai à nossa frente, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos anima, nos encoraja e nos capacita a ir adiante. Deus, é isso que Te pedimos, Pai, neste momento. Sê conosco, que a Tua presença não nos deixe, Pai, independente das nossas falhas. Em nome de Jesus, neste momento eu quero agradecer também por cada um que está aqui entre nós, por aqueles que não podem estar e o Senhor conhece os motivos. Senhor amado, visita a casa de cada um aqui, Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, aqueles que se dedicam, aqueles que estão conosco, Pai, entendendo o propósito de estudar a Tua Palavra, Senhor amado, que o Senhor esteja abençoando a cada dia mais. Aqueles, Senhor, que oram por nós, aqueles que oram uns pelos outros no grupo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida desses, ó Pai, em nome de Jesus, afastando das mãos do inimigo todo o mal, Senhor, afastando todo o intento de Satanás sobre a vida de cada um. Senhor, para aqueles que colaboram com esta casa, com este ministério, Pai, com a Tua obra, Senhor, abençoa-os da mesma forma, ó Deus. Para aqueles que não entendem, que o Senhor mantenha a paz no coração, mas aqueles que têm o entendimento, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vez mais, ó Deus amado. Que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais, que o Senhor, Pai, cubra com a Tua misericórdia, Pai, e afaste as mãos do inimigo da casa de cada um. Senhor, em nome de Jesus é o que eu Te peço. Senhor, guarda este momento, Pai, evita, Senhor, e afasta de nós todo tipo de distração, ó Deus, para que possamos estar concentrados, Pai, na Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradecemos, Paizinho. Amém e amém. Bom, vamos então dar início e continuidade. Não sei se é só o meu aparelho que está com todas as imagens foscas, assim, meio travadas. Está todo mundo ouvindo bem, todo mundo vendo bem? Aí, como é que tá? Não? A tua imagem está parada. É, e as imagens de vocês, para mim, tá toda borrada. Deu uma congelada aqui. Talvez seja a conexão aqui. Mas todos estão me ouvindo, não? Ó, agora voltou a imagem aqui. Eu acredito que foi a conexão que deu uma travada aqui. Amém, amém. É porque a aula hoje promete, o ensino hoje vai ser grande. Então, tudo coopera para tentar barrar, né? Antes de começar, só eu quero aproveitar que está todo mundo aqui, eu quero só justificar alguns, né? E algumas pessoas que estão ausentes, elas já nos enviaram mensagem, já nos disseram, mas não sei se todos repararam ou não, né? Foi removida do grupo ali uma das nossas irmãs participantes aqui, a Ângela Linder, que participava conosco. Ela entrou em contato com a gente aí alguns dias atrás, fez esse pedido por motivos particulares e razões que ela nos explicou, né? Não vou expor tudo aqui porque são razões pessoais, mas enfim, só para comunicar a vocês também que temos um integrante a menos no grupo, tá? Ela deu um período de pausa, ela não nos abandonou, ela continua trabalhando para o Senhor e nos acompanhando de alguma forma, mas aqui nos estudos ela não poderá estar presente, né? Então, a nível de informação para todos, para que seja claro para todo mundo, eu gostaria de falar isso, tá bem? Vamos lá então, 2 Timóteo, é a carta que vamos iniciar hoje, e eu gostaria
sei que a leitura é um pouquinho longa, mas eu gostaria de finalizá-la, porque é uma carta instrutiva, uma carta encorajadora de Paulo a Timóteo, mas aqui nesse contexto vão haver alguns textos, vão haver alguns ensinos a Timóteo que vão servir, como todas as outras cartas, para os nossos dias atuais, vão servir aqui para que a gente possa nos alinharmos com a palavra de Deus, nos encorajarmos, assim como foi feito com Timóteo, mas um assunto que tem pego muito em mim essa semana, até foi uma parte do trecho que eu compartilhei ali no grupo um outro dia, né? A oração do Pai Nosso, Mateus 6, ali onde eu enviei no grupo. Então, essa carta aqui, com esse trechinho da oração e aquilo que o Senhor tem falado comigo durante alguns dias aqui, vão fazer muito sentido no decorrer da aula. Vou explicar todo o assunto, mas a grande pergunta para o início aqui, que eu espero que até o final da aula ela esteja respondida no coração de todos vocês, a grande pergunta para mim e para vocês nesse momento é: o que as igrejas têm omitido da palavra de Deus? Nos nossos tempos atuais, o que está sendo omitido do público da palavra de Deus pelas igrejas, ou por alguns pregadores, ou alguns evangélicos, por assim dizer? O que está sendo omitido? Ou a Bíblia está sendo explicada por inteiro, claramente para todo mundo, né? Essa é a grande pergunta que fica para iniciarmos a aula, iniciarmos essa carta. No decorrer do texto, eu espero que seja compreensível a leitura e até o final da aula essa pergunta será respondida, certo? Vamos então, 2 Timóteo capítulo 1 vai falar assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então aqui, Paulo relembrando a Timóteo, né, da sua fé, que não por acaso já era uma fé manifesta desde a geração da sua avó, através da sua mãe. Então Timóteo ele não seria tão diferente disso, né? Ele não abandonaria a fé ou não teria uma fé menor do que a que elas tiveram, né? Confirmando o bom e velho ditado português de que a fruta não cai longe do pé, né? Então Timóteo ele tinha uma fé assim como a sua mãe e a sua avó também tinham. Paulo reconhece isso, agradece-o e relembra que ele não deixe cair no esquecimento o dom que Deus derramou sobre ele, né? Continuando o encorajamento a ele aqui no verso 8, ele vai dizer assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então aqui é um lembrete para que nem Timóteo e nem nós venhamos a nos envergonhar deste Evangelho ou de testemunhar da palavra do Senhor, aonde quer que estejamos, né?
porque isso não acontece só com Timóteo aqui, no período da história, né? Aconteceu um pouco antes, a gente sabe muito bem ali com Pedro e alguns outros que andaram com o próprio Jesus, que quando questionados se andavam com eles, negaram, né? Pedro, não satisfeito em negar uma vez, negou 3. Timóteo, para não cair no mesmo erro, Paulo relembra o que ele não deve se envergonhar deste evangelho, não deve se envergonhar de Jesus e de todo o testemunho, assim como nós não podemos nos esquecer também disso e acabar caindo no esquecimento deste ensino e nos envergonharmos no nosso dia a dia, né? Poxa, mas você não vai na igreja, você não é crente, você não lê a Bíblia e está fazendo tudo o que está fazendo? Poxa vida, né? Então, para que não nos envergonhemos e também participemos deste testemunho a todo tempo, né? Porque, como já vimos em outros textos, aqui o verso 9 é muito claro em nos dizer que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Então quer dizer, se o Senhor nos chamou, nos comissionou para o que quer que seja que estejamos fazendo para o seu reino, não é porque somos inteligentes o bastante, porque somos bonitos o bastante, ricos o bastante ou famosos o bastante. Não é pelas nossas obras. É porque Ele decidiu que assim seria através da sua graça e misericórdia, Ele nos escolheu, né? Então, não podemos nos apoiar em tais obras. Por outro lado, não devemos também nos envergonhar pensando que não temos feito nada para o reino. Porque às vezes uma simples atitude, um simples posicionamento, uma palavra diferente daquela que o mundo nos dá, é o que nos faz diferente no meio da multidão. E é por isso que não devemos nos envergonhar em nenhum momento. Nos envergonhar do evangelho que, segundo Paulo, escrito aqui a partir do verso 11, retomamos a leitura. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, sendo constituído tudo isso que ele foi constituído para este evangelho, Paulo sabe que ele faz tudo isso porque ele sabe em quem ele crê, quem o capacitou para fazer o que ele está fazendo, assim como ele nos capacitou para fazermos aquilo ao que fomos chamados. Amém? Verso 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, a todo tempo, Paulo recorre a quem? Seja para trazer o juízo, ou seja para abençoar e encorajar aqueles que aqueles que passaram em seu caminho. Ele recorre ao Senhor. E muitas vezes não é o que fazemos, né? Muitas vezes, quando somos exaltados, elogiados ou honrados, ou qualquer coisa que seja no bom sentido, trazemos a glória para nós, porque fomos nós que fizemos, somos nós que estamos desenvolvendo, e esquecemos de dar graças ao Senhor que nos capacita. E também, quando algo é contrário a isso, que é alguém que nos faz mal, que nos ataca, que nos ofende, a justiça vem da parte de quem? Esquecemos de pedir que o Senhor retribua com a sua justiça. E logo nós queremos fazer a própria justiça e pagar na mesma moeda o mal que nos tem feito alguns. Então precisamos aprender com esses textos dia após dia. Dar glória ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo que Ele nos capacita e nos autoriza, mas também pedir a sua justiça para com aqueles que os perseguem.
e não fazer com as próprias mãos. Amém? E isso é uma parte da resposta da pergunta que eu fiz no início, porque muitas das vezes nas nossas orações esquecemos de exaltar o Senhor como lhe é devido, esquecemos de glorificá-lo como lhe é devido e de depositar aos seus pés todas as coisas. As nossas orações têm se tornado listas de compras para o Senhor e a gente esquece que muitas vezes devemos nos chegar a Ele simplesmente agradecer pelo que Ele é, por quem Ele é, reconhecê-lo, quem Ele é e o que faz por nós, o que já fez por nós. A gente esquece de tudo isso e a gente só se achega perto dele para pedir as coisas. E é onde eu digo que a palavra de Deus ela tem sido um pouco omitida na parte do ensino, porque se a gente voltar principalmente para as orações dos grandes homens de Deus, até mesmo de reis do Antigo Testamento, muitas vezes não era: Senhor, eu vou entrar numa guerra, então o Senhor vai lá e mata os meus inimigos. Nem sempre era assim. A maioria das vezes, se voltarmos para o Antigo Testamento, as orações eram feitas exaltando o nome do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo quem Ele era, e se fosse da sua vontade, que liberasse das mãos dos inimigos. Mas o principal ponto da oração era reconhecer quem era Deus e a dependência daqueles que estavam orando em Deus. Hoje o negócio virou um pouco de figura, a gente esquece quem a gente é nele, quem Ele é para nós, a gente olha só para o nosso pedido, só para a nossa necessidade. E falta um pouquinho de instrução da palavra de Deus para isso, ou simplesmente um pouquinho mais de leitura, para a gente entender como se relacionar com o Senhor. Amém? Capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. É claro que a gente tem que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, isso e aquilo, mas temos que ter prudência, cuidado e discernimento também para quem a gente está pregando, quanto tempo a gente dispõe para cada um que a gente está ensinando e o que vai ser feito com essas palavras depois. Porque o Senhor me dá alguma coisa para compartilhar com vocês e a minha esperança e oração é que vocês possam fazer o mesmo com aqueles que estão à volta de vocês. Continuar ensinando e meditando na palavra do Senhor. Né? Então é assim que Paulo orienta Timóteo para que ele compartilhe as palavras dessa forma, confiando-a a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Aí essa parte aqui, o verso 4 é interessante. 4 e o 5. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se eu quero agradar aquele que me alistou para essa missão, eu tenho que estar com o foco na missão, eu não posso misturar muitas coisas. Sei que ficou confuso, mas o próximo verso explica. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, quer dizer, eu entrei nesse jogo, com perdão da expressão, eu entrei nesse jogo crente, nesse jogo evangélico. Vocês vão entender o porquê a diferença das expressões depois. Eu entrei nisso, mas eu faço as minhas regras. Eu uso da palavra de Deus aquilo que me convém, aquilo que não convém eu deixo um pouquinho de lado, achando que eu vou ter o mesmo fim que os outros, que levam a sério de Gênesis a Apocalipse, que ensinam, que leem, que praticam. Eu não posso ser coroado como um atleta vencedor se eu não competir de acordo com as regras. Todas as regras. Não as minhas, as regras deste livro, as regras que estão na palavra, que por sinal estão sendo de certa forma omitidas da igreja, omitidas do povo de Deus.
O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Falamos isso aqui já uma aula ou duas atrás, né? Que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, digno é o obreiro do seu salário e tudo. Aqui vem um verso, é claro que ele está fora do contexto, mas podemos usar como exemplo, né? Vou usar isso aqui para justificar nada, mas notem as palavras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Quer dizer, se ele não trabalha na colheita, se ele não trabalha arduamente, se ele não está lavrando o campo a todo tempo, que parte da colheita ele quer? Não faz sentido. Então não adianta eu dizer que no domingo de manhã eu estou com a minha Bíblia embaixo do braço durante 2 horas dentro de uma igreja. Eu prego a palavra de Deus, mas o resto da semana eu não faço nada com isso e querer participar da colheita do Senhor, como muitos têm chamado, né? Colheita, frutos, isso e aquilo, e termos usados até um pouco fora daquilo que deveria ser, né? Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Assim como fez Paulo a Timóteo nestes versos, é o que eu faço com vocês toda quarta-feira, e é isso que eu oro para que o Espírito Santo faça conosco. A gente lê, a gente discute aqui um pouquinho no final da aula a respeito daquilo que edificou, aquilo que não edificou, mas que o Espírito Santo testifique a cada um as palavras que estão aqui neste livro. Não cabe a mim vir aqui convencer quem quer que seja daquilo que eu estou falando. Eu estou explicando a palavra de Deus, estamos fazendo a leitura, porém o convencimento e aquilo que deve ser feito ou não, cabe a cada um segundo o discernimento do Espírito Santo. Porque se eu tirar essa parte, se eu deixar de lado o convencimento do Espírito Santo, o seu agir, o seu trabalhar na vida de cada um, eu não preciso da palavra de Deus. E aí vira um jogo de manipulação sobre vocês. Eu digo o que vocês têm que fazer, vocês obedecem e está tudo certo. E isso é a maior das hipocrisias que pode haver com relação à palavra de Deus. Porque se vocês não tiverem a liberdade de ler, orar e entender através do Espírito Santo aquilo que estão lendo na palavra do Senhor, fecharem os olhos e crerem a 100% somente naquilo que eu estou falando, entramos num ambiente muito perigoso e fora do contexto da palavra, certo? Então, que o Senhor lhes dê o entendimento em tudo que está sendo falado. Faço das palavras de Paulo as minhas e seguimos, verso 8 do capítulo 2. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até sou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Não importa onde estamos, as circunstâncias que estamos, se pensamos que não podemos fazer muita coisa. A palavra do Senhor, ela atravessa barreiras, gerações e tudo aquilo que possamos imaginar que pode contê-la. Não é dessa forma. Ela atravessa e ela é poderosa para alcançar os 4 cantos dessa terra, e ela está livre para alcançar a todos. Esta palavra é digna de confiança, verso 11. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Verso 14. Continue a lembrar destas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles se alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto,
Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Então aqui mais uma instrução, como foi lido já também na primeira carta, né, a Timóteo, que não devemos, ele não deveria e nós também não devemos nos envolver em discussões, devemos sempre nos apresentar conhecedores da palavra, manejando bem a palavra aqui, como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, porque esses são os representantes do reino de Deus. Certo? Notem também aqui que Paulo não difama, não fala mal, não é aquele falatório desenfreado, só que a gente também não pode fechar os olhos para aquilo que está incorreto ou aqueles que abandonaram a fé. Ele cita os nomes daqueles que se desviaram e sempre apresenta a Deus que traga a misericórdia, né? Em outras palavras, um pouco mais enérgicas e talvez no momento de ira da sua parte, ele mesmo diz que já entregou a Satanás a alguns, né? Mas notem que é um posicionamento, um afastamento, uma denúncia, por assim dizer, para aqueles que não estão dentro do padrão da palavra, que se desviaram, que se corromperam. Só que nem por isso ele sai falando mal. Entende a diferença entre nos posicionarmos, nos afastarmos daqueles que nos fazem mal, daqueles que não estão dentro da palavra do Senhor? Há uma diferença nisso, do que às vezes nem se afastar como deveria, mas fica criticando, apontando, falando mal, alimentando o mal dentro do irmão que está ao seu lado. Entendem aqui um grande exemplo que a gente pode tirar para nós? Verso 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então que estejamos nos purificando a todo tempo, para que possamos ser usados para a boa obra, para fins honrosos, que sejam para engrandecer o nome do Senhor. Certo? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqueles que se opõem à palavra do Senhor, ou à nossa pregação, ou à nossa interpretação da palavra, devemos corrigir com mansidão. Não é rebatendo, não é afrontando, não é com ira no coração. Uma vez apontada a palavra do Senhor, lembre-se, a gente não vai corrigir com as nossas convicções, não é convencer a pensar da maneira que eu penso, é apontar a palavra do Senhor. E notem que aqui no verso 25, quando Paulo fala que devemos corrigir com mansidão, ele não fala assim que eles serão convencidos pela sua correção. Ele diz assim, na esperança de que Deus os conceda o arrependimento. Porque não é pela minha vontade ou pela sua, não é pelo meu argumento ou pelo seu. A nossa função é trazer o amor, a correção, a palavra do Senhor, e se assim aprouver a Deus, Ele trará o arrependimento, Ele trará o conhecimento da verdade para que estes voltem à sobriedade. Palavras do Senhor, não sou eu que estou dizendo que tem uma geração aí perdida, corrompida, entorpecida por ensinos deturpados. É a palavra do Senhor que está dizendo.
E tudo isso daqui vai calhar para o final da aula para responder a pergunta de o que está sendo omitido da palavra de Deus nos dias de hoje. O que as pessoas não estão tendo acesso para poder viver de acordo com o Evangelho. Capítulo 3. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então aqui está muito claro, né? Uma mensagem para o fim dos tempos, para identificarmos alguns dos sinais, e uma grande maioria do que a gente leu aqui são os sintomas que vemos crescer diariamente no nosso meio. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quantos, né? Falam até em nome de Deus, pregam em nome de Deus, têm a aparência de estar fazendo o bem para alguém, mas negam o verdadeiro poder de Deus. São esses os que introduzem, verso 6, são esses os que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha aqui mais um parênteses para a respostinha da nossa pergunta do início. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Só que o fato é que hoje ninguém quer ser perseguido por ser um imitador de Cristo. Querem ser seguidos por uma multidão porque falam bonito, porque conhecem isso, conhecem aquilo, então, mas não necessariamente por viver piedosamente de acordo com Cristo. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui o verso 16 começou falando assim, né? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas toda essa Escritura está sendo exposta da maneira que deveria ser? A 100% de Gênesis a Apocalipse, sem
tirar uma vírgula e acrescentar um tio, interpretar, usar o verso fora do lugar? Será que ela está sendo explícita assim? Porque aqui nós lemos, não é uma parte da Escritura é inspirada e útil, uma parte da Escritura que nos convém pode servir para o ensino e para isso, aquilo, aquele outro. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Uma pequena pausa aqui entre esse capítulo 3 e o capítulo 4, para eu chegar no ponto que eu gostaria para responder a pergunta do início. Se toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e instrução na justiça, claro que aqui nos minutos que nos restam a gente não vai conseguir fazer uma reflexão entre Gênesis e Apocalipse, estudar toda a palavra, até porque a gente já está aqui nesses nossos estudos já fazem algum tempo e a gente ainda está apenas numa parte do Novo Testamento. Então a Escritura é longa, é rica e tem muita instrução, muita correção. Vamos voltar a alguns capítulos, alguns livros e vamos relembrar umas aulas que passamos logo no início deste período aqui, onde começamos com a genealogia de Jesus, começamos com os evangelhos, né? Estudamos toda a sua história ali, a sua linha até o nascimento, o seu ministério e tudo, e iniciamos esses livros, esse estudo pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, não sei quem lembra aqui o paralelo que a gente fez entre os quatro, né? Então, para encurtar a história e responder um pouquinho da pergunta aqui, ou para que vocês se respondam, né, a vocês mesmos essa pergunta, que o Espírito Santo nos capacite a respondê-la, não vamos falar de toda a Escritura. Vamos voltar para Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. Do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, o próprio Jesus traz alguns ensinamentos para o que viria a ser a igreja, né? Ele traz um ensinamento ali para os 12 que estavam com eles, dá algumas direções de como deveria ser, né, o desenvolvimento do ministério. E se a gente faz um paralelo com hoje, né, como eu gosto de fazer, a gente vê que tem muita coisa que já saiu do eixo, não por culpa do povo que se afastou daquilo que deveria ser, mas principalmente por culpa daqueles que omitem certas partes do Evangelho, que omitem certas partes da Escritura, e nem todos têm o poder de chegar ao conhecimento que deveriam. Então, para responder isso aqui, se a gente pega Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 e a gente vê as orientações de Jesus naquele sermão dado no monte para o que deveria ser a igreja, se a gente coloca em prática todos esses ensinos, o sistema religioso corrupto de hoje não sobrevive se ele aplicar isso aqui. E é por esta razão que eles omitem essas instruções do povo, porque se o povo tiver conhecimento e acesso a tudo o que está aqui e praticar, o sistema corrupto chamado evangélico não sobrevive. Porque se eu não ensino isso, eu posso criar o meu poder sobre o povo. Eu posso prometer muitas boas coisas. Eu posso prometer que o Senhor vai dar tudo aquilo que o pedirem. Mas eu não ensino a outra parte, porque se eu ensinar uma parte da justiça que está aqui dentro, eu não posso praticar a minha autoridade ou o meu poder sobre este povo ao qual eu estou pregando. Primeiro, aqui no capítulo 5, vai falar das bem-aventuranças. Não vou ler tudo aqui, eu vou trazer alguns pontos principais para que a gente reflita a respeito disso. Eu não estou usando, vou explicar bem aqui no começo para que não fique confuso depois. Eu não estou usando versos aleatórios fora de contexto para justificar algo. É só porque a gente não tem tempo para rever todos os 2 capítulos aqui do Sermão do Monte e explicar ponto por ponto. Mas as bem-aventuranças
Por exemplo, verso 4 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os grandes líderes de hoje não choram e não mostram as suas fraquezas. Porque se eu fizer isso, eu perco a autoridade e a credibilidade diante daqueles que estão me olhando. Então eu não ajo mais como um humano, eu ajo como um semideus, para que vocês possam crer em mim. E aí começa o controle. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Palavra essa que não é muito conhecida em muitas instituições hoje. Misericórdia só para mim, mas eu quero a justiça para os outros, o que deveria ser aplicado ao contrário, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. A gente acabou de ler aqui que muitos nem querem ser perseguidos. E Paulo está orientando a Timóteo que seja também perseguido como foi Paulo. E hoje a gente não quer essa perseguição, hoje eu só quero visibilidade. E aí eu começo a exercer um pouquinho mais de influência e de poder sobre aqueles, mas eu não mostro esse texto. Eu só mostro os versos que me convêm, né? Mais para frente, no verso 13, o contexto vai dizer assim, que somos o sal da terra e a luz do mundo. O que é o sal da terra e a luz do mundo? Já estudamos isso aqui, né? Somos aqueles que iluminamos por onde passamos, que fazemos a diferença no mundo em que vivemos. Só que se eu ensino isso daqui para o povo, eu vou ter um pouco de dificuldade de me adaptar ao mundo como as igrejas estão fazendo hoje para atrair multidões. A igreja é aquela que ensina, que corrige o que está errado, não aquela que se adapta ao que está dando certo no mundo para poder dar certo também. Essa parte também está sendo um pouquinho esquecida na hora das pregações, dos ensinos e dos estudos. A partir do verso 17, Jesus cumpre a lei. Qual lei? Aquela dada lá a Moisés já atrás. Ele cumpre tudo, ele não vem aqui dizer, olha, isso daqui não vale mais nada. E hoje a gente não explica mais isso, porque se a gente tiver que explicar, se tiver que ensinar e sobretudo cumprir o que a lei nos mostra, eu já tenho um grande problema também. Verso 21 vai falar a respeito de homicídio, né? Para trazer o contexto aqui, relembrar um pouquinho de vocês, na lei dizia que aquele que fosse pego, aquele que fosse acusado e comprovado o homicídio, esse sofreria a pena da lei. Hoje aqui na graça já fala assim, olha, se você está chamando o teu irmão de louco, falando mal do teu irmão, é como se você já tivesse matado. Mas isso a gente já não ensina mais na igreja. Por quê? Porque a hora que acaba o culto, se eu questiono o pastor, eu vou ser o alvo da boca dele, que vai estar falando mal de mim. Então ele não põe em prática isso e muito menos vai ensinar a igreja. Notem como é grave isso, porque são poucos versos que a gente está vendo aqui, só uma parte do ensinamento de Jesus, que já está sendo colocado de lado, já está sendo esquecido. Então está sendo omitido do povo, e a gente sem este conhecimento não chega muito longe. A gente só cai naquilo que está sendo falado da maneira mais bonita, mais agradável aos nossos ouvidos. Aí aqui o contexto vai falar mais para frente do adultério, né? Que se você pensar já em outra mulher, você já está adulterando. Vai falar a respeito do divórcio, dos juramentos, da vingança. Outra coisa aqui, verso 43, o amor aos inimigos. A gente acabou de ler aqui em 2 Timóteo como Paulo se comporta com os seus inimigos e como ele ensina Timóteo. E aqui, se a gente volta, né, no Sermão do Monte, Jesus está ensinando a amar os inimigos, a orar por eles. Mas tudo isso daqui está sendo colocado de lado, a gente não ensina mais a respeito disso, por quê? Porque a gente quer a vingança própria para os nossos inimigos. A gente vai mais longe do que isso ainda. Se eu deixo de participar de uma congregação, se eu deixo de participar de um grupo, eu já me torno um inimigo destes. Mas por quê? Talvez eu não tenha disponibilidade para estar junto com vocês, talvez o horário não me convém, talvez é muito longe, o acesso é muito difícil. Então, não é porque eu não estou no meio de vocês que eu sou inimigo de vocês, mas isso precisa ser ensinado. Só que os grandes líderes não ensinam isso, porque senão o que eles vão fazer?
Eles não vão poder fazer daquele que vira as costas, que questiona, um inimigo, um desviado, um rebelde contra a palavra de Deus. Precisamos voltar às Escrituras, meus irmãos. Capítulo 6 aqui, ajuda aos necessitados. De pouquíssimo se fala isso hoje nas igrejas. Famílias passando necessidades com as suas contas atrasadas dentro da igreja. Por quê? Porque tem que sustentar o dízimo da igreja. Porque o pastor ensina o dízimo, que nem está aqui no Novo Testamento, mas ele ensina, porque convém para ele. Agora, ajudar os necessitados não ensina, porque senão ele vai ter que fazer o quê? Botar a mão no bolso dele ou da igreja para servir os necessitados. Então eu preciso ensinar isso aqui para a igreja. Está sendo omitido alguma coisa do povo? Nas igrejas, nas congregações, por alguns hoje em dia? Será que só eu tenho percebido? Continuando o capítulo 6 aqui, a gente passa para a oração, né? Foi quando eu disse que compartilhei com vocês um trecho da oração ensinada por Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, e assim sucessivamente. E uma coisa que a gente nunca se dá conta nessa oração, para quem vem da tradição católica, que eu respeito muito, não tenho nada contra, e muitas vezes faz muito mais o papel da palavra de Deus do que os próprios chamados evangélicos, a gente conhece essa oração mecanicamente e automaticamente, mas a gente não se dá conta de que no verso 12, uma parte dessa oração diz assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou nos fizeram mal. E a gente não se dá conta de que a gente não perdoou um monte de gente por trás de nós, mas a gente está pedindo o perdão de Deus. Poxa, se você não é capaz de perdoar o teu irmão que te fez alguma coisa, por que Deus tem que perdoar você? E a gente não ensina mais isso. Essa oração aqui é passada longe, né? Como eu falei no início. A gente esquece de atribuir a Deus a verdadeira glória, a honra e o seu lugar devido. A gente substituiu isso pela nossa lista de pedido. Aí aqui fala do jejum, fala dos tesouros no céu. Continuando aqui, no final do capítulo 6, as preocupações da vida. Que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, que basta cada dia o seu mal, né? Que a gente não precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, porque o Senhor cuida das aves do campo, cuida dos lírios do campo. O que a gente tem sido ensinado hoje pelos maiores líderes, pelos maiores pregadores que estão mais em evidência, não são todos, eu não estou generalizando, mas uma grande maioria é assim, está se preocupando com o quê? Com que Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Calma, gente, não é isso que está escrito aqui. E aí continua o capítulo 7, finaliza, né, falando do julgamento próximo, persistência na oração, a porta estreita. E aqui o mais fantástico, ou mais deturpado que está hoje, não sei o que é melhor dizer, é melhor exemplificar, mas a partir do verso 15 do capítulo 7 vai dizer assim, a respeito da árvore e do seu fruto, né? O que muitos hoje estão atribuindo como frutos para si mesmo é a quantidade de gente que vem atrás deles seguindo aquilo que estão falando. Mas se a gente lê na palavra de Deus, isso não tem nada a ver com fruto, meus irmãos. Fruto é aquilo que você está gerando no Espírito, é a mudança que está em você, que é visto na sua vida, que é visto na vida de um que caminha do teu lado. Não é a quantidade de pessoa que tem atrás de você, que você não sabe nem o nome. E você vem falar que isso é fruto do Espírito. Precisamos aprender a palavra do Senhor, o significado de cada coisa, a definição de cada coisa, para depois aplicarmos a torto e a direito por aí, meus irmãos. Acho que eu consegui dar um pouquinho da resposta da pergunta. Se tem alguma coisa da palavra de Deus que está sendo omitida, que está sendo escondida do povo de Deus. Por isso que essa escola tem por prioridade o ensino da palavra. E aqui nosso objetivo é capacitar cada um daqueles que ouvem estas aulas a serem autônomos na palavra de Deus, se vocês entendem o sentido da palavra, que é serem capacitados a abrir a Bíblia,
lerem, interpretarem o contexto e que o Espírito Santo venha trazer o entendimento de cada coisa. Nosso objetivo não é tornar-vos dependentes de nós, mas dependentes do Senhor. Amém? Vamos terminar o capítulo 4 nos poucos minutos que restam. 2 Timóteo capítulo 4 vai nos falar assim: na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, mais umas palavras de Paulo a Timóteo, para que ele e nós estejamos preparados, pregando a tempo e fora de tempo, porque, verso 3, lemos aqui, e os tempos já estão aqui. Os tempos em que não suportarão a sã doutrina e vão se juntar mestres para si mesmos. Quantos vemos por aí que, quando confrontados com a palavra de Deus, encerra-se o assunto? Quando confrontados com a palavra de Deus, não querem conversa mais. Mas quando fecha-se a palavra de Deus, todos têm uma verdade, todos têm uma teoria, todos têm um ponto de vista e causam longas discussões e debates para ver quem é o melhor, quem vai mais longe, quem estudou mais, quem sabe mais. Só eu que vejo isso nos tempos de hoje? Acredito que não. Aí aqui do verso 9 até o final, são recomendações, ali pedidos de Paulo a Timóteo, para que finalize-se os dias de Paulo aqui. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila, a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Terófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino e Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Então aqui mesmo nas recomendações ele dá uma atenção especial àqueles que abandonaram, àqueles que fizeram mal, mas ele se lembra de quando foi abandonado, de quando viraram as costas para ele, de quando ninguém esteve ao seu lado. Mas Deus nunca o abandona, pois Ele é fiel e justo para cumprir a sua obra até o final dos dias. Espero que tenha sido claro, uma carta curta, uma carta rápida, mas rica como todas as outras, e espero também que a resposta tenha sido clara sobre aquilo que tem sido oculto
da palavra de Deus perante uma grande maioria dos nossos irmãos. Por aqueles que se dizem evangélicos, que é um termo muito vasto, muito grande, abrange muita coisa e nada preciso e nada sério. Para aqueles que se dizem seguidores de Cristo, para aqueles que se auto-intitulam também crentes, saibam que se não formos cristãos, ou seja, pequenos cristos, seguidores daquele que deixou o seu testemunho, para que assim o seguíssemos, podemos ser fortemente enganados e rapidamente levados por boas palavras e termos que são confundidos com o passar do tempo. Então que essa palavra seja explícita a nós dia após dia de maneira completa, porque como lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Amém? Espero que edifique a cada um de vocês, e a minha oração é para que o Espírito Santo testifique, os faça lembrar e o ensine sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, ainda temos alguns minutinhos, como de costume. Se alguém tem algo a acrescentar sobre a aula, algo a compartilhar ou alguma questão, este é o momento. Deus abençoe a todos.